Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao segundo volume do PET e a primeira semana dele. Para esta semana, nós iremos falar sobre um cara chamado Sócrates. Sócrates nasceu em 470 e morreu em 399 a.C. Ele foi condenado, acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. Mas, segundo pesquisas, percebia-se que por detrás das acusações ocultavam-se ressentimentos de várias espécies e manobras políticas. Foi filho de um escultor e de uma parteira. Não fundou nenhuma escola, como os demais filósofos, e aí, por isso, ele não deixou nada escrito, pois acreditava que as palavras diminuiriam a possibilidade do diálogo. Ele pregava em lugares públicos, como ginásios, praças públicas, como uma espécie de pregador leigo. Exercia fascínio, e aí por isso dialogava não só entre os jovens, mas também com todos os homens, com escravos, ricos, estrangeiros, E ele acreditava que poderia dar à luz ideias, trazer o conhecimento. Nós sabemos da sua história, primeiro, por um cara chamado Aristófanes, na comédia As Nuvens, que ele produziu, e depois, pelas fontes mais conhecidas, que é Platão e Xenofonte, sobretudo Platão com seus diálogos. Em seguida, ele desenvolve uma coisa que nós chamamos de método socrático. Sócrates desenvolve uma coisa que nós chamamos de método socrático, que se divide em dois momentos. O primeiro é pela ironia. Ele guiava a conversa de modo que o interlocutor percebesse, através das contradições de seus argumentos, a sua ignorância. Diante das perguntas, o interlocutor percebia que ele não sabia realmente o que era o conceito. Por exemplo, o conceito de amor, de justiça, de coragem, mas ele dava exemplos, mas não sabia o que era o conceito, a definição do conceito. E o segundo momento é a maiêutica. Depois das indagações, depois de passar pelo momento irônico, Sócrates leva a pessoa ao nascimento, ao parto do conhecimento. Levava a pessoa a perceber e a desenvolver dentro dela o conhecimento verdadeiro sobre o conceito. Dessa forma, após destruir a mera doxa, opinião, doxa em grego é opinião, sem fundamento, dava-se início à busca da definição do conhecimento, ou seja, depois de passar pela ironia e pela maiêutica, Sócrates tentava desconstruir o que nós chamamos de opinião vazia, para fazer com que a pessoa buscasse um conhecimento verdadeiro sobre aquele conceito que eles estavam discutindo. Utilizando o percurso da ironia e da maiêutica, Sócrates provocava e provoca em nós a busca de uma atitude filosófica, que é caracterizada como perguntar o que é, uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia indaga qual é a realidade e qual é o significado de algo. Depois, perguntar como é uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia indaga como é a estrutura ou o sistema de relações que constituem a realidade de alguma coisa. Depois, perguntar por que é uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia indaga para que algo existe. Qual é a origem ou a causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de um comportamento. Ou seja, a filosofia não aceita nada
em vão, né? Sempre há um porquê de algo, né? Nada que é nos apresentado é apresentado no vácuo, mas precisa de explicações para construirmos a realidade e não sermos manipulados de nenhuma forma. Por isso nós precisamos perguntar o que é, como é e por que é. A busca do conhecimento na história da filosofia ela é marcada desde muito tempo, né? E não poderia ser diferente com os discípulos de Sócrates. Um deles, né, o Platão, desenvolve uma história que ele chama de mito da caverna. O mito da caverna funciona o seguinte: há pessoas nas profundezas da caverna que estão acorrentadas, né, e elas veem, né, na parede, esta caverna tem 2 níveis. Umas pessoas que estão mais acima e que há uma claridade e que a sombra delas é projetada na parede. As pessoas que estão nas profundezas da caverna veem as sombras projetadas na parede e acreditam piamente que essas sombras já é a realidade, já são as pessoas, né? Concretamente. Uma das pessoas que está na profundeza consegue fugir, né? E depois que ela sai da caverna, vê a claridade que o sol, que Platão descreve como conhecimento, né? Ele percebe que aquelas pessoas estão numa coisa que ele chama de senso comum, acreditando na escuridão. E quando ele retorna a essa profundeza, ele tenta mostrar para as pessoas que elas estão erradas, que elas estão vendo algo que não existe. E que se elas não saírem dessa escuridão, ficarão aprisionadas para sempre. E olha só o exemplozinho que eu pus aí. As pessoas que estão nas profundezas da caverna é aquelas do senso comum, que apenas compartilham conhecimento, opiniões, conceitos vagos. As ideias pré-fabricadas, que são as sombras. Os responsáveis por fomentar as ideias, que são as pessoas num nível mais acima da caverna. E aí o entendimento é aquela pessoa que vai começando a perceber que algo está errado. O conhecimento é quando você chega à claridade, e quando você tem um entendimento e um conhecimento, você consegue ser livre, porque você sai do senso comum, sai da mera opinião sem fundamento e busca o conceito, busca a verdade. Esta é a obra em que retrata a morte de Sócrates, ali o carcereiro dando o veneno para Sócrates, a cicuta, que é originária de uma planta. E até no momento da morte, Sócrates ainda está ensinando. Nesse momento, segundo a história, Sócrates está discorrendo sobre a imortalidade da alma. Aí está uma charge, em que Sócrates diz: chegou o momento de nossos diálogos, estão preparados? A plateia responde: sim, Sócrates. E aqueles dois ele diz: ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. É uma brincadeira, mas vejam que a morte de Sócrates se dá, pois quando ele, nos seus diálogos, começa a mostrar a nossa ignorância, faz-nos perceber que precisamos sair do comodismo, de aceitar tudo o que nos é apresentado. Muitas das vezes nós não gostamos que alguém nos mostre que estamos errados. E aí a gente precisa sair dessa ignorância. E quando
as pessoas não aceitam que haja alguém que tente mostrar o verdadeiro conhecimento, né? Elas não gostam disso, né? E começam a repudiar, né? E a fazer um jeito, a dar um jeito de que aquela pessoa seja humilhada, né? E é o que acontece com Sócrates, né? Sócrates é morto porque eles armaram uma história dizendo que Sócrates não acreditava nos deuses, né? E corrompia a juventude. Veja, Sócrates acreditava nos deuses, mas ele também percebia que os deuses não detinham todo o conhecimento. Os deuses eram no campo da fé. E o campo da fé era separado do campo do conhecimento verdadeiro, do campo da razão. Vejam, a filosofia é a atitude de reflexão, né? Quando o pensamento interroga a si mesmo, ou seja, a filosofia é quando nós refletimos sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós estamos fazendo. Como se fosse olhar no espelho. Você olha no espelho e percebe aquilo que você está pensando, o que você está vendo. É buscar realizar o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né? A sabedoria socrática está em perceber que, ao nos conhecermos, percebemos que não sabemos tanto assim. E isso possibilita que cheguemos ao conhecimento e à verdade das coisas. Quem não vive uma vida de reflexão nunca se tornará sábio. Sócrates tem a famosa frase que só sei que nada sei. E aí ele continua: e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vejam, não é que Sócrates não tenha nenhum conhecimento, ele tem sim. Mas ele quer dizer o seguinte: quando nós admitimos que não sabemos de tudo, nós nos abrimos para o diálogo e nos abrimos para conhecer com as outras pessoas, né? Nós não seremos estúpidos daquela forma que a gente se coloca nas outras pessoas e acha-se como expert. Não, Sócrates quer dizer que nós sabemos, mas a gente pode aprender muito mais quando dialogamos com os outros e nos colocamos em postura de aprendizado, né? Eu sei, mas eu só sei que nada sei tanto, né? Que nada sei 100%, mas que eu preciso, com o diálogo com as outras pessoas, aprender muito mais. Eu posso ensinar as outras pessoas, mas a minha experiência de conhecimento, ela não é total. Os outros têm algo a me ensinar. Os outros têm algo a me mostrar. E é no diálogo que eu vou despertar nela, na pessoa, e em mim, o conhecimento verdadeiro. Quem se acha detentor, né, do conhecimento de todos os saberes, e não se põe como aprendiz, né, que não reflete sobre a sua ignorância, odeia todos aqueles que buscam conhecimento. E é o que nós estamos vendo um pouco hoje. As pessoas acham que não precisam aprender um pouco mais, e odeiam a ciência, a filosofia, a sociologia. É por isso que nós estamos vendo um movimento mundial, mas sobretudo aqui no Brasil, no nosso contexto, de negação da ciência, de negação do conhecimento. Porque aqueles que têm a ignorância não querem sair dela, porque eles estão num comodismo. E aí uma frase do Sócrates,
Enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar. E é o que acontece, né? Ainda no momento de sua morte, ele ainda discorre sobre a imortalidade da alma, que é um dos livros que Platão denomina como o Fédon. Bom, e para encerrar, uma mensagem para vocês, né? Pensem que vocês devem estudar não porque você precisa, porque tem que chegar lá na frente, tem que ter uma profissão, né? Não pensem nisso apenas, né? Mas pensem muito mais no seguinte: estude, né? Porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque você será melhor. Estude porque assim você crescerá, tanto pessoal como profissionalmente. Estude porque conhecimento é liberdade, né? Lembrem-se do mito da caverna, que aquela pessoa que consegue entender e que conquista um conhecimento, que adquire um conhecimento ao longo da sua vida, da sua trajetória, ela se torna livre, né? Ela se torna livre. Todos e qualquer pessoa pode tirar tudo de você. Sua família, seus bens materiais, sua saúde, mas jamais, jamais ninguém pode tirar o conhecimento de você. Estude para ter liberdade, mas sem conhecimento você não tem liberdade, porque ainda assim há muitos que podem tirar sua liberdade também. Há uma cena do filme O Conde de Monte Cristo, em que o personagem Edmond Dantès está aprisionado junto com um velho padre, o Abade Faria, e os dois planejando para fugir da prisão, foram presos injustamente. O velho Faria diz o seguinte: em troca da sua ajuda, ofereço algo de valor inestimável. Edmond Dantès pergunta: minha liberdade? O velho Faria responde: a liberdade pode ser tirada de você. Eu te ofereço o conhecimento. Então, estude para ter conhecimento. Não sei se vocês já tiveram a sensação de quando você aprende algo novo, aquilo te causa um êxtase, te causa uma alegria imensa. É sinal de conhecimento, é sinal de que você conseguiu adquirir conhecimento. Veja, os bens materiais, assim que você conquista-os, pouco tempo depois você já despreza os bens materiais, eles podem quebrar, desmanchar, perecer, mas o conhecimento não. O conhecimento jamais é desfeito. Você sempre precisa daquilo que você adquiriu na sua vida, Então, nunca esqueça de que conhecimento é poder. Estude para ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais feliz você será. Uma melhor profissão você pode ter. Todas as outras coisas serão consequências de você ter um bom conhecimento. Todas as outras coisas serão consequências de você ter um bom conhecimento. Faça como Sócrates. Se coloque num ponto de que você precisa conhecer, você quer conhecer.
Mesmo que você saiba, mas pare e escute aquelas pessoas que podem ter algo a te ensinar, né? É como eu disse, todos e qualquer pessoa pode tirar tudo de você: liberdade, família, sua saúde, os seus bens materiais, mas ninguém pode tirar o conhecimento. Você já viu alguém entrar na cabeça de outra pessoa e tirar os pensamentos dela? Então é isso, gente. Agradeço imensamente e até a próxima aula de filosofia.